Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Iniciando a transmissão do Evangelho. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se poderiam mandar algum recado aqui. Faltam 3 minutos para as 8. Nós vamos fazer o Evangelho do Geal, agora às 8 horas. Se alguém puder mandar algum recado. Se estão me ouvindo, se está tudo certo. Alguém que estiver assistindo, meu nome é Lara, sou evangelizadora no GEAL e hoje o Evangelho do GEAL vai ficar por minha conta. Nós vamos comentar o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém puder dar algum recado aqui, dizer se está ok a transmissão, por favor, eu agradeceria. Eu escrevi aqui para perguntar para vocês se vocês estão vendo, se vocês estão me ouvindo. Estou fazendo a transmissão de casa. A gente não tem mais atividades por enquanto, né? Não estamos tendo atividades presenciais no GEAL. Então eu estou transmitindo o evangelho da minha casa, né? Vou fazer a transmissão da minha casa. Aí eu queria ver se vocês estão me vendo, se estão ouvindo, se está tudo certo com a transmissão. Daqui a pouco eu vou iniciar, então tá faltando um minutinho. Estou numa tela aqui que eu não sei se eu consigo ver os comentários, se eu consigo ler. Acredito que sim, mas vou tentar ver se eu consigo visualizar aqui. Bom, já são 8 horas, então eu vou iniciar esse evangelho do Geal, né? Vou começar com uma prece, então, e depois eu abordo o capítulo, que é o capítulo 22 que eu escolhi para hoje, tá? Então vamos, todos que estiverem aí, que estiverem me ouvindo, me vendo aqui, que possamos nos sintonizar, podem fechar ou não os olhos, mas que a gente possa pedir ao nosso Pai, ao nosso protetor deste planeta, ao Mestre Jesus, e aos nossos amigos espirituais, os protetores nossos guias espirituais, nossos espíritos, protetores, anjos, guardiões, e também a espiritualidade que protege o Grupo Espírita André Luiz, que possamos todos unidos agradecer pelas bênçãos que sempre recebemos, pedir sua intercessão para que possamos seguir bem, seguir continuando fazendo o nosso trabalho, mesmo nessa época de tantas dificuldades. Pedir pelos nossos amigos que estão sofrendo tanto com essa questão da Covid, pessoas que estão adoentadas, que estão nos hospitais, pessoas que estão sofrendo em casa, familiares. Então, gostaria de pedir por todos os acometidos pela Covid, aqueles que passaram pela doença, que estão passando,
os que estão encarnados e os que já desencarnaram pela doença. Que possamos seguir com a nossa proteção, usando máscara, que possamos ter responsabilidade e não pensar que as coisas estão melhores no sentido de poder relaxar. A gente tem que usar as medidas protetivas, ter muita consciência, porque isso é um ato de amor ao próximo. Que assim seja. Bom, hoje o capítulo que eu gostaria de comentar com vocês é o capítulo 22. Esse capítulo 22 eu não abri aleatoriamente. Eu estava estudando, porque a gente estuda o Evangelinho segundo o Espiritismo com as crianças da E3, que é a Evangelização 3, que são as crianças de 10 a 13 anos que frequentam o Grupo Espírita André Luiz às quartas e aos domingos. E agora estamos tendo os estudos online. Então, eu andei estudando sobre esse tema. É um tema, assim, curto. Esse capítulo 22, ele é curto, perto de outros do Evangelho, mas não significa que ele seja fácil. Ele é um dos capítulos que eu considero, assim, mais difíceis de ser comentados. Existem vários vídeos, vários comentários na internet a respeito desse capítulo. Por quê? Porque ele trata da questão que o homem não separa o que Deus uniu. Na verdade, eu vou fazer a leitura aqui, né? Chama Não Separar o que Deus juntou. Então, assim, indissolubilidade do casamento, que é uma palavra difícil, o divórcio. Então, vamos lá. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: É porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo, lhes disse: Não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: Por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: Pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério, e o que se casar com a que outro repudiou, comete adultério. A não ser o que precede de Deus, nada é imutável no mundo. Então, esse aqui é o trecho do Evangelho de Jesus e agora o comentário, né? Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país e em certa época, torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos e para que sejam dois em vez de um a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor?
Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada absolutamente impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontestáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não vivem juntos ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. E depois aqui vai ser tratado do divórcio. Eu vou ler tudo, apesar de ficar um pouco cansativo, mas como esse capítulo não é muito grande, porque depois eu queria fazer o comentário já geral, tá? Então agora ele entra no divórcio, que é bem curtinho. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa que, desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, no princípio não foi assim, ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição não davam motivo ao repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o do adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente estabelecer uma penalidade, que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então, agora aqui, vamos pensar sobre todas essas questões. Então, a indissolubilidade do casamento e a questão do divórcio. Aqui, o que nós temos que separar bem, e que está falando no próprio texto, na explicação,
é a lei divina da lei do homem. Sendo Deus soberanamente justo e bom, sendo Deus perfeito, a sua lei, as suas leis são imutáveis. Então, o que está dizendo quando se fala o que Deus uniu, o homem não separa? Na verdade, está dizendo que o que o amor uniu, o homem não separa. Não quer dizer, por exemplo, então as pessoas, porque há uma certa confusão entre essa questão de Deus uniu ou a igreja uniu. Porque isso foi levado para uma questão religiosa, né? E Deus em si não é religião. Deus a gente sabe que é o amor, tá? Então, assim, as pessoas têm essa confusão. Então, se casou numa igreja, num templo, ali foi unido por Deus, então não se pode separar. Quer dizer, a união por Deus não quer dizer a união em um templo religioso. A união por Deus quer dizer uma união onde prime o amor. Porque a gente sabe que muitos casamentos são realizados por conveniências. Isso desde muito tempo, a não ser nos primórdios, como fala aqui no texto, que os casamentos, né, as uniões eram por amor. Depois, com toda essa questão da ambição, então tem as questões territoriais, as questões, quer dizer, da onde que são realizados esses casamentos, os costumes de cada povo que habita esse planeta. Então tem essas questões de familiares, né, tem essas questões de castas, que a gente pode ver em muitos países. Então as uniões, elas dependem muito, as uniões do ponto de vista do homem, né, não as uniões, vamos falar de um ponto de vista natural, mas do ponto de vista do homem, através de lei civil ou até mesmo de uma lei religiosa que esteja no lugar da lei civil em algum país, ela prima por certos preceitos que são inerentes à lei daquela região, que são inerentes aos costumes. Tanto é que tem lugares que pode haver poligamia, em outros não. A gente tem que ter uma visão mais ampla a respeito disso. Então, quando se diz que o que Deus uniu, o homem não separa, é o que se diz em relação ao que o amor uniu. Então, quando as uniões são realmente feitas, realizadas com amor, não vai haver uma separação. Agora, se é uma união que foi realizada por qualquer outro motivo, porque a gente não pode ter a ideia ingênua que as uniões são realizadas só por amor. Né? Já há muito tempo que elas vêm sendo realizadas. Parece que agora a gente teve até uma melhora, pelo menos assim, não sei, nos países ocidentais, né, onde não se tem tanta imposição de casamento, talvez dentro de uma mesma família ou de um mesmo grupo étnico, alguma coisa assim. Talvez tenha uniões onde tenha mais primazia o amor. Eu digo essa união oficial, né, pelas leis dos homens. Mas mesmo que houve uma união por amor, nada impede que esse amor, com o tempo, termine. Né? A gente pode acontecer N coisas na vida de um casal. Então, então o divórcio, o que seria o divórcio? Seria uma resolução pela lei do homem para que o que já não existe mais seja oficializado. Né? Então, em alguns países, dentro de alguns contextos, o divórcio é permitido. Então, o que acontece no Brasil? No Brasil, o divórcio é permitido. A gente sabe que, dependendo dos casos, é feito hoje em dia diretamente no cartório ou é feito por processo judicial, que agora é muito simples, que inclusive é feito eletronicamente. Né? Não se tem mais nem aquela coisa de ir a um juiz e ele ficar te perguntando as razões pelas quais querem se separar e haver aquela conversa, aquela insistência, se tem certeza a respeito disso ou não. Né? As coisas estão bem simplificadas. Agora, isso não quer dizer que é algo banal. Né? Então é possível e também Deus não impede, não existe um impedimento, nem legal, nem por parte
dos homens e pelo conhecimento que a gente tem e do que a gente estuda no Espiritismo. Vocês podem até ver a questão, não só o Evangelho, mas nós temos a questão aqui do Livro dos Espíritos. Eu tenho aqui a questão 697, capítulo 34, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. Então, nós temos documentado a posição espírita a respeito do divórcio, que o Espiritismo não é contrário. Isso está na nossa codificação, então está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Agora, isso quer dizer que é desejável, que é assim, uma coisa banal? Não, eu acho que a gente não precisa, não pode ser leviano a esse ponto, né? É possível, é permitido legalmente, e não há um impedimento nem do ponto de vista espiritual, se a gente por dizer assim, pelas leis nossas que a gente conhece, da codificação, mas a gente tem que pensar que sempre há algum tipo de dano. Então, a gente tem que colocar numa balança e pensar muito bem, mesmo que a gente não seja levado a isso legalmente, que ninguém fique insistindo a evitar isso, a gente sabe que, principalmente e ainda mais nas uniões que têm filhos, sempre há algum tipo de dano. Não vamos dizer que não há. Por isso que até mesmo o pensamento em relação à união, ao casamento, principalmente, tem que ser muito bem vista, né? Porque as relações humanas e que envolvem os sentimentos, elas são complicadas e são sérias. Então, o que o Espiritismo, entre aspas, condena, porque nós, na verdade, não condenamos nada, né? Mas o que o Espiritismo faz a gente pensar é que não devemos ser levianos, nem ao iniciar uma relação e nem para terminar. Então, há que se pensar muito nos prós e os contras, porque, afinal de contas, existe sempre uma programação. Então, se nós estamos nesse plano, convivendo com determinadas pessoas, tendo esses relacionamentos, tanto amorosos como de afinidades, e entre amigos, ou no relacionamento com os filhos, nós escolhemos, e principalmente dentro desse núcleo familiar que a gente tem de pai, mãe, irmãos, filhos, nós escolhemos estar naquele local, com aqueles companheiros de jornada, com os quais nós temos que com os quais nós temos que ter relações, realmente, que muitas vezes são difíceis. A gente bem sabe que a vida em família não é um mar de rosa sempre, a gente sempre tem alguma questão, algum problema. Então, o que o Espiritismo nos alerta é que devemos pensar, devemos sempre refletir, tanto para iniciar uma relação, como para terminar. Até um namoro a gente sabe que muitas vezes pode ser difícil, as famílias se envolvem, porque a gente nunca tem algo só a dois. A gente vive numa comunidade, mesmo dentro da comunidade familiar, né? Não é só o você e o seu marido, o seu namorado, existem outras pessoas em volta e ficam felizes e que também ficam tristes com as alegrias ou com as desavenças. E a gente tem que pensar sempre nos outros também. Então, atuemos com serenidade, pensando, refletindo sobre esse início de relacionamentos, o que pode acarretar, né? Sem tirar o brilho, claro, e aquela alegria de uma paixão, mas quando isso se estende e vai para um relacionamento realmente sério, nós temos que realmente refletir. E ainda mais quando nos propomos a ter filhos. Então, antes um casamento que nem acontece muitas vezes do que já um divórcio. E é que nem a gente fala, antes pensar em ter filhos do que depois pensar no aborto, né? Então é claro que acontecem coisas, a gente sabe muito bem que a gente não pode prever tudo, mas a previdência sempre é boa.
É que nem eu estava falando na mensagem inicial a respeito da prevenção em relação à Covid. É bem melhor se a gente puder prevenir do que a gente pegar e depois ter que se tratar. E podemos muito bem nem sair dessa doença, até desencarnar por ela. Então, acho que num relacionamento a gente tem que pensar nos passos que a gente dá com muito critério, a gente tem que ser criterioso na vida, porque as ações que a gente toma, elas causam reações, não só para nós, como para as outras pessoas ao redor. Então, o Espiritismo fala muito disso, da lei de causa e efeito e dessa relação com o próximo que nós temos, porque nós somos seres essencialmente gregários. Nós vivemos sempre em comunidade, nós tem pessoas em volta de nós que nos amam, que nos querem bem e que, dependendo das ações que a gente toma, pode realmente causar danos ao redor, tá? Então, é só mais uma reflexão a respeito disso. Então, o que Deus uniu, o homem não separa, no sentido de que o que o amor uniu, o homem não separa. Se há uma relação onde prima o amor, não vai haver uma separação. Então, se há um divórcio, é porque realmente o amor já não está mais ali. E a lei humana, pelo menos a nossa aqui no Brasil, atual, permite. Então, não tem, assim, nenhum impedimento em relação ao espiritismo com relação a isso. E a gente tem que pensar que, também nesse sentido, o amor tem que ter a primazia. Porque se o relacionamento não está bom, não está mais tendo amor, quem sabe fora, não digo nem que com outra pessoa, mas às vezes até a pessoa sozinha, ela pode utilizar melhor do amor, usar mais esse amor que a gente tem que ter conosco, para conosco e depois para com o próximo, né? Então, é esse o sentido que eu entendo dessa fala, da gente principalmente não confundir a questão de Deus com a questão da igreja ou de uma cerimônia religiosa, que é o que sempre se confunde, né? Então, se a pessoa casou na igreja, num templo, ela não poderia separar, tá? Porque ali ela foi abençoada por Deus. Não, uma união vai ser abençoada onde quer que ela aconteça, sendo num templo, sendo numa praia, não sendo em lugar nenhum, não tendo cerimônia, porque uma união não necessita de uma cerimônia, né? Um casal pode estar muito bem vivendo num pleno amor sem ter tido nenhum tipo de cerimônia, nem mesmo o casamento civil. Ah, então a gente precisa separar as leis humanas das leis divinas. Isso é muito relevante para a nossa compreensão, para o nosso bem-estar. Então, era isso que eu gostaria de falar a respeito desse capítulo, que é tão importante. Se alguém tiver alguma dúvida, pode sempre mandar mensagem para aqui o Facebook, no Messenger. Se puderem colaborar com o Grupo Espírita André Luiz, a gente sempre tem trabalhos benemerentes. Estamos precisando sempre de doações de alimentos para cestas. Então, às terças e às sextas-feiras, tem sempre gente na casa, das 9 até umas 5, que pode recolher essas doações. Nós também temos uma conta que nós pedimos para ajudar aos trabalhos da casa, que são trabalhos para o próximo. Tá? Vamos finalizar então com uma oração. Amado Mestre Jesus, espíritos amigos, agradecemos por esse momento de poder realizar esse evangelho, de entrar na casa das pessoas, trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de bem-estar, que possamos fazer boas vibrações, porque por mais que estejamos passando por dificuldades, sejam elas físicas, sejam elas, né, materiais, sejam elas de relacionamento, de realmente espirituais, qualquer necessidade ou problema que estejamos passando, precisamos
vibrar positivo, elevar o pensamento sempre, pensar que tudo passa nessa vida, que dias melhores sempre estão por vir e que possamos pensar que o agora pode se tornar bom se tivermos a mente aberta, o coração aberto e pensar que nada nos acontece por acaso, que tudo que passamos são necessidades para nossa melhoria espiritual, que nada acontece por acaso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja.